Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 11 de março. Agora na Espanha, 21 horas e 33 minutos. No Brasil, 17h33. Gente, eu estou no gráfico diário da BTC, ancorado pela média móvel de 200 períodos, essa linha laranja, e a nuvem de Shimoku. Vocês percebam que houve um engolfamento forte aqui. É possível que com esse abraço do corpo real vendedor de hoje pelo corpo real vendedor de ontem, esse ímpeto vendedor já tenha chegado ao fim. O fundo de ontem o fundo de hoje está ascendente em relação ao de ontem. Ontem ficou em 19.549, hoje até agora a mínima foi em 19.765. Então é possível que a gente esteja desenhando uma cunha triangular aqui no diário. Se a gente olhar agora o gráfico diário ancorado só na banda de VWAP mensal, a gente percebe que esse engolfamento está muito claro. Agora eu vou pular para o gráfico. Aqui eu estou no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal. Então isso aqui é a banda do mês 3. Aqui foi a banda do mês 2. Aqui foi a banda do mês 1, de janeiro de 23. Vocês vejam que a gente foi basicamente buscar o patamar da VWAP mensal do mês de janeiro e encontrou um ponto de inflexão nesse patamar. Agora eu vou pular para o gráfico semanal. Agora, cada candle desse aqui representa uma semana. Vou até despoluir aqui, ó. Vocês vejam que o ponto de inflexão dessa queda também encostou na base da nuvem na projeção, que está lá um pouco abaixo de 20 mil. E foi para lá que a gente foi. A mínima foi 19.549. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, depois ficou namorando aqui a primeira lower, voltou para VWAP. Hoje todos os sinais no copy trade e todos os sinais na sala fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Agora eu vou pular para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, cada candle desse aqui representa 4 horas, a gente percebe claramente a perda desse ímpeto vendedor. Eu já vou tratar desse assunto que está varrendo todos os noticiários cripto, que tem a ver com o despegue da USDC, a stablecoin emitida pela Circle, que tem relação com a bancarrota do Silicon Valley Bank, já que a Circle tinha mais de 3 bilhões de dólares depositados no Silicon Valley Bank. Eu já vou tratar disso tudo. Mas na minha leitura, o mundo cripto pode passar por alguma turbulência na segunda-feira por conta de tudo o que vai acontecer. O Banco Central norte-americano já convocou uma reunião de emergência, mas num segundo momento, isso aqui vai ser muito bom para o mundo cripto. Eu tenho para mim que a BTC foi criada na crise do subprime em 2008 como um contraponto àquela mega rodada de impressão de dinheiro que salvou o sistema bancário norte-americano na crise do subprime. E agora, novamente, o Federal Reserve vai ser acionado a partir de segunda-feira. Tem uma reunião de emergência convocada para salvar o sistema. Se vier uma nova rodada de impressão, vocês podem ter certeza que aquela nossa pernada em direção a 30 mil, que é essa congestão aqui, vai acontecer antes do que a gente eventualmente esteja imaginando. Na seara fática, a USDC reage lentamente a relatórios não confirmados sobre uma possível quitação dos valores bloqueados junto ao Silicon Valley Bank. Nesse momento, a USDC está 0,96, tá caminhando, chegou a ficar bem abaixo de 0,90, tá caminhando. O que está rolando por trás das cenas é que o Fed vai ter que salvar os depositantes do Silicon Valley Bank. Por um motivo muito simples. Há sim um risco sistêmico de um efeito dominó e eventualmente um crash em todo o sistema bancário norte-americano. Não só porque mais de 1.000 startups vão deixar de pagar a folha de salários e os fornecedores, mas a extinção, por assim dizer, de todas essas corporações que são o embrião e a força motriz da riqueza norte-americana poderia ter um efeito devastador que se estenderia pela próxima década, inclusive. Então, se houver e deve haver um resgate
do Silicon Valley Bank, vocês podem ter certeza que isso vai ser muito bom para o mundo cripto. E a instabilidade da USDC acabou causando um efeito cascata na DAI e na USDD. A USDD é a stablecoin algorítmica do Justin Sun da Tron. Nesse momento, a DAI está 0,98, despegou também, a USDD está 0,96. Basicamente, as únicas stablecoins que não despegaram até agora foi a BUSD e a USDT. A USDT está valendo um pouco mais de $1 e a BUSD, deixa eu ver, a BUSD tá valendo $1. As duas únicas que não despegaram, todas as outras meio que balançaram. Na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa de todos os informativos e noticiários e provedores de informações econômicas, de Santa Clara a Shorts em Londres, só se fala no crash do Silicon Valley Bank e no possível efeito, num eventual risco sistêmico e efeito dominó que o crash desse banco de fomento pode proporcionar e de repente varrer toda uma geração de startups de alta tecnologia, tanto no Reino Unido quanto no Canadá, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos e também no Canadá. Fundadores de startups da Bay Area da Califórnia estão em pânico, já que não vão ter acesso ao dinheiro a partir de segunda-feira. Os seus depósitos estão bloqueados pelo regulador e a unidade do Silicon Valley Bank no Reino Unido vai ser declarada insolvente a partir de segunda-feira. Nesse sábado, líderes de 180 empresas de tecnologia nessa região de Shoreditch, no Reino Unido, que é como se fosse um Vale do Silício britânico, enviaram uma carta para o chanceler do Reino Unido, o Jeremy Hunt, exigindo que ele salve a unidade britânica do Silicon Valley Bank. A perda dos depósitos tem o potencial de paralisar o setor e atrasar um ecossistema de alta tecnologia por 20 anos. Seria o fim de toda uma geração de empresas de alta tecnologia e o colapso do Vale do Silício britânico. Vamos ver, é muitíssimo provável que o Fed salve esse banco de médio porte. Era o 16º maior banco norte-americano. Tem uma reportagem na The Economist aqui muito interessante, vale a pena dar uma lida, em que o analista ele simplesmente pontifica que se o Fed não salvar o Silicon Valley Bank, o grande esquema Ponzi iniciado pelo próprio Federal Reserve lá desde 2002, na administração Bernanke, vai ser exposto e se não houver uma bomba de dinheiro, segundo palavras desse John Sneisen, que escreveu esse artigo, se não houver dinheiro jorrando de helicóptero mesmo, bombardeiros de dinheiro para poder salvar o sistema bancário norte-americano, simplesmente a gente vai conhecer pessoalmente, sem uma máquina do tempo, o crash de 1929. É assim que ele conclui o seu artigo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, enquanto todos os informativos financeiros e políticos do Ocidente só tratam de um possível colapso do sistema bancário ocidental, um acordo mediado pela China a 7 chaves restabeleceu as relações diplomáticas entre Arábia Saudita e Irã. Desde a Revolução Islâmica, que aconteceu na década de 70, a Arábia Saudita não tinha relação diplomática com o Irã. Mediados pelos chineses a 7 chaves, foi retomada temporariamente as alianças diplomáticas e relações comerciais entre a Arábia Saudita e o Irã. Gente, essa notícia é histórica. O Washington está absolutamente perplexa com a capital norte-americana está enviando uma série de diplomatas nesse momento à Arábia Saudita para tentar isolar o Irã novamente. Mas a coisa andou de um jeito que os americanos foram pegos de surpresa e, nas palavras do New York Times, deixados à margem por um segredo de Estado chinês a 7 chaves. Ou seja, gente, se o Irã e a Arábia Saudita se unirem para fornecer petróleo à China
contra Yuan, vocês podem ter certeza que o dólar norte-americano, ele só tem esse valor baseado na confiança de que ele é a única divisa capaz de comprar commodities energéticas. Se o petrodólar for destronado, como parece que está acontecendo, vocês podem ter certeza que um novo capítulo na história da economia ocidental vai ser reescrito. Essa notícia é impactante e vai sim forçar e muito a defesa do dólar norte-americano pelo Fed, que vai precisar. Ele tá numa sinuca de bico. Quer enxugar o seu balanço patrimonial, precisa jogar uma bomba de dinheiro no sistema essa semana para salvar o mundo de um colapso e, por trás das cenas, os chineses aprontam essa hecatombe geopolítica e financeira contra os Estados Unidos. Enfim, gente, o mundo tá muito interessante, a BTC tá mais interessante ainda, vai acumular numa cunha triangular que provavelmente vai se arrastar por 1 ou 2 semanas, vai haver volatilidade essa semana. Nesse momento a BTC tá ganhando uma musculaturazinha a 20.320, mas na minha leitura a nuvem vai sugá-la, aqui a gente vai sentir um pullback em 22.100, vai estressar a aresta superior, vai ficar pipocando e quando a rodadinha de dinheiro e a impressora do Fed começar a soltar a fumacinha, vocês podem ter certeza que isso aqui explode para 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Tem muita coisa acontecendo. Qualquer movimentação brusca da BTC e a qualquer hora da madrugada eu volto. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.